deputado Rogério Correia, que estava lá ontem no auge, né, da agressão ao Glauber. Bem-vindo, deputado. Bom dia. Bom dia, Ana. Bom dia, Plínio. Tudo bem com vocês? Antônio Melo, tudo bem com vocês aí, né? Prazer. Ô, Rogério. Obrigada por ter vindo. Passo a palavra aí para o Plínio para comandar aqui esta entrevista. Eu estou meio indignado aqui, né, Rogério? Porque, assim, antes da sua chegada aqui, primeiro eu quero agradecer. Olha, o Rogério, gente, ele estava lá no meio. Ele e o Alencar estavam segurando para tentar tirar o Glauber dali. De uma das cenas mais horrendas que eu já vi em mais de 30 anos aí que eu acompanho o Congresso Nacional. E a primeira coisa, assim, a solidariedade a vocês, viu, Rogério? E outra coisa, a gente abriu aqui, agora antes da sua chegada, aquele vídeo do Paulinho com o Aécio Neves, que você conhece muito bem, e o Michel Temer anunciando já o pacto republicano que resultou nisso ontem. Daí eu queria que você contasse um pouco para a gente os bastidores disso e principalmente essas agressões que foram feitas. Você estava lá, você viu tudo, né? Eu vi, talvez isso que vocês estão apresentando aí, do Aécio, Temer e Paulinho, é eles tentando resgatar aquele projeto, a Ponte para o Futuro, né? Foi a Ponte para o Futuro com esses atores também que levou ao golpe contra Dilma Rousseff. Vamos lembrar disso. E a implantação no Brasil de um projeto ultra neoliberal de perda de direitos, que foi tão radical que levou à vitória depois de Jair Bolsonaro. Então, eles foram os precursores disso. Estavam lá. Paulinho é figura menor, insignificante. Mas foi uma junção ali do golpe, né, que juntou Aécio Neves, o próprio Aécio Neves, o Temer, claro, que era o vice golpista na época, e o ex-presidente da Câmara, né? Que foi um dos responsáveis por isso. Que agora está lá em Minas Gerais, vai ser candidato a deputado federal por Uberaba, dizer. Quem? O ex-presidente, o ex-presidente. O Cunha, o Eduardo Cunha, né? Eduardo Cunha. Então, o Paulinho da Força deve estar sonhando em reconstruir aquilo. Só que agora os atores principais aí do Centrão, nessa unidade com a extrema-direita, são outros, né? O Ciro Nogueira, que estava por trás disso tudo lá ontem, e cujo presidente Hugo Mota, seguindo a cabeça dele, estavam lá para construir essa coisa horrorosa de ontem, que foi, inclusive, reprimir, retirar a força do Glauber, tratar a gente com violência, como nós fomos tratados ontem, tudo para colocar em prática o acordo que está sendo costurado, que envolve o Flávio Bolsonaro, fingindo ser candidato a presidente, para colocar à venda os pontos que Jair Bolsonaro quer, que nada é nada menos do que ele ficar preso em regime de prisão domiciliar, alegando as doenças dele, e a partir dali ele diminuir a pena. E a redução que eles fazem da pena chegaria aí a uma prisão fechada de 2 anos e 4 meses. 3 anos e 4 meses, mas se ele tiver bom comportamento na prisão, que ele pretende ser na casa dele, e fizer leituras e estudos, ele pode diminuir para 2 anos e 4 meses. Ontem eu disse que fazer estudos vai ser difícil. Mas do jeito que as coisas estão, eles vão considerar a palavra cruzada parte do estudo e da formação intelectual dele. E aí ele pretende ter uma prisão revogada aí para 2 anos e 4 meses. E até lá eles vão tentando golpe para conseguir ainda anistia. E com isso vendem a candidatura para Ciro Nogueira articular, junto com Tarcísio, Valdemar Costa Neto. Então são figuras agora que aparecem desse novo cenário de horrores, numa tentativa de viabilizar uma candidatura contra o presidente Lula. O que ninguém conta para eles dessa história é que com esse papelão que eles estão fazendo, o desgaste fica grande. E com isso as chances do presidente Lula aumentam, como tem melhorado o próprio governo, etc. Então essa chance de vitória do presidente Lula é que tem apavorado eles a conseguir uma unidade a qualquer custo, inclusive às custas de violência
como se prestou esse papel Hugo Mota ontem, provavelmente orientado, ou certamente orientado, pelo seu cacique-mor, né? Que é o presidente do PP, o Ciro Nogueira. Foi isso que a gente viu lá no dia de ontem, umas costuras políticas, uma violência, uma utilização da Câmara dos Deputados para tentativa de viabilização de uma unidade entre o Centrão e a extrema-direita, novamente, feita às custas agora de completa violência e artimanhas e coisas tornadas públicas, como a fala do próprio Flávio Bolsonaro, que a candidatura dele está à venda. Como é que uma pessoa fala disso? A minha candidatura está à venda. Eu tenho o meu preço. E aí ele apresenta esse preço. O mais estrondoso é que no preço dele está o Glauber também, né? Que coisa mais mesquinha. Põe o Glauber no preço deles. E ele inclui... Aí é o Lira, né? Deve ser a parte do Lira nesse preço, não? Aí o Lira que pediu, o Lira pediu esse preço. E o Rogério está com um tempo curto aqui e eu quero passar a palavra para os dois ali, mas é só uma pergunta bem objetiva que eu quero fazer. Você está falando que o preço aí da candidatura do Flávio, né? Você acredita que quem vai comprar isso aí, a gente está vendo, né? O Centrão, Terceira Via aí, né? Faria Lima e tal, e vão colocar Tarcísio. Quem que você acha que vai colocar aí? Porque o Flávio não é competitivo, né? Não, o Fábio já está à venda, né? Já está vendendo. É o bolsonarismo que está vendendo. Quem vai comprar é a Faria Lima aí com o Tarcísio e o Centrão. Esses que estão comprando o preço, que é o que fizeram os trabalhos sujos ontem, para compensar isso. Com certeza é essa articulação que estão fazendo. E aí aparecem também os oportunistas de antes com a ponte para o futuro, né? Que é desmanchar tudo de novo da construção do Estado. Lembra da ponte futuro do Temer, que era a ponte que acabava com todos os direitos constitucionais, congelava por 20 anos recursos de saúde, de educação, ia liquidando com tudo que é público, passando para o privado, coordenado pela Faria Lima, pelos bilionários desse país. Tem aí uma outra pitada, né? Que antigamente não era tão nítida, agora que é também a entrega para o Trump e os interesses da extrema-direita internacional. Deputado, uma dúvida que ficou, que está circulando, inclusive agora ali, estava dando uma olhada no X. O presidente Hugo Mota, ele conversou com o governo federal, ele conversou com o Planalto sobre a votação desse PL da dosimetria, ou foi uma surpresa? Isso está pairando no ar, né, essa dúvida aí. Foi uma surpresa, não falou nada com ninguém. Ontem eu vi lá dizer até que nem o Arthur Lira sabia que ele colocaria isso. Ele colocou de repente. Então, foi um acordo que ele fez por lá, por trás, esse acordo aí com o Ciro Nogueira e outros, e ele colocou rapidamente. Com o governo, ele tratou dos projetos que são de interesse econômico do governo. Por isso que ele colocou o devedor contumaz e deve colocar na pauta também, se for cumprir a parte econômica que ele conversou com os ministros, deve colocar os 10% de corte linear da renúncia fiscal, do benefício fiscal, que é outro projeto importante, além da votação da lei do orçamento. Essa é a pauta econômica do governo. Pelo que eu fiquei sabendo, ele fez esse acerto da pauta econômica e sequer tocou nesse outro assunto da anistia ou da cassação dos deputados. Isso foi num acordo que ele fez com os outros, né, por trás, sem avisar o governo, sem avisar, inclusive, aliados dele, inclusive. Melo? Eu tenho uma pessoa aqui no chat que está fazendo insistentemente uma pergunta, como aqui. Peraí. Isso. Rogério Correia, o Hugo Mota tem os votos para aprovar a reforma administrativa? Não, esses ele não tem, bem porque os deputados da segurança pública também não querem. Então, bolsonaristas não estão de amores com essa reforma administrativa agora, não. Então, acho que esse ele não deve colocar na pauta. Não foi anunciado no Colégio de Líderes, certamente não entra na pauta desse ano. E ano que vem, ano eleitoral, eles não vão querer se aventurar. Devem estar pensando em fazer isso com algo mais radical, caso eles consigam uma vitória eleitoral. Aí eles retomam a PEC 32, lembra? A PEC 32 do Paulo Guedes e do Bolsonaro,
que é ainda pior do que essa que está lá, é a que desmancha o Estado completamente. Essa PEC 32 faz parte da ponte do futuro, foi uma das que não foram feitas, não deu tempo do Temer fazer, e o Bolsonaro não conseguiu fazer. Então, provavelmente, essa Faria Lima entraria com outra mais radical, posteriormente. É o plano deles, né, de acabar com o Estado brasileiro. É tudo muito concatenado, pessoal, não tenham dúvida disso. Como foi o que eles quiseram fazer com a Petrobras e tudo mais. Tem um superchat aqui também, Plínio, perguntando aqui. É isso que eu ia questionar. O Gil Cruvinel deixou aqui um superchat, ele fala: deputado Rogério, o PL da dosimetria será questionado no STF pelos partidos de esquerda? Imagino que a pergunta dele é, caso seja aprovado, né, ele vai ser questionado pela... Antes tem a sanção do Lula também, né, Rogério? Tem que virar lei, né? Ele vai, eu acho que no Senado, isso do jeito que está, não passa no Senado de jeito nenhum. Ali tem coisa absurda, porque aquilo vale para todo mundo, então vale para outros bandidos, além dos bandidos deles. Então isso vai ter questionamento. Agora que vocês vão ver o estudo jurídico do que é. Depois que eles fazem a lambança na Câmara, aí as pessoas vão se debruçar sobre aquele texto horroroso. Aí vai ver quem que de fato ele protege. Ele tem muito bandido que será protegido também. Então, ele não passa no Senado daquela forma. Em se passando alguma coisa no Senado, ele tem que voltar para a Câmara. Voltando para a Câmara, o presidente Lula com certeza vai vetar. Vetando o presidente Lula, tem ainda o Senado, o STF, com certeza o próprio governo vai entrar com a inconstitucionalidade dele no STF. Então, isso tem vida curta, mas é o gesto que se faz do centrão para a extrema-direita para ter o candidato. O impressionante é que o Bolsonaro é tão covarde que ele aceita até esse gesto para tentar ter a prisão dele domiciliar, e ele troca isso por tudo. Então, quando o Lula dizia que não trocava liberdade pela sua dignidade, o Bolsonaro não tem dignidade. Então, a liberdade para ele individual é tudo, inclusive trair os seus próprios ideais, né? Porque o sem vergonha não consegue nem falar mais daquilo que ele pensa e quer, e tem daquilo, nem os ideais neofascistas dele ele proclama mais, ele só proclama a si. Então mostra a fragilidade política, ideológica, pessoal, né, dessa figura pequena que é Jair Bolsonaro. É impressionante. E os deles são a mesma coisa. Ontem, eu da tribuna falei com eles à noite. Vocês estão comemorando o quê? Vocês são um bando de trouxas, vocês já foram traídos, vocês não têm nem candidato para presidente da República. Estão comemorando o quê? Bolsonaro já vendeu vocês há muito tempo. Esse cara, aquelas caras de pateta, como sabe que já estão vencidos, mas que estão ajudando apenas Bolsonaro a querer ter algum tipo de prisão mais confortável em casa. É isso que Bolsonaro pensa, só nele. E por isso vende, inclusive, as ideias que ele tem, né? Ou nunca teve essa visão dele mesmo, pessoal, familiar, neofascista. Ô, gente, o Rogério tem uma agenda agora 8h30, né? O Rogério tá cheio aí de... Tem. Mas agradecer aí, viu, Rogério? Sempre a parceria com a gente aí. E tamo junto, cara, tamo junto. Não vamos deixar isso passar lá, não. Aliás, você tava falando de preço aí, eu tava vendo lá na transparência, choveu a emenda Pix nos últimos dias, viu? Choveu. Paulinho da Força embolsou um tanto aí, como o Mota liberou para ele, viu? É impressionante, tem que acabar com isso, porque o Centrão captura o orçamento para fazer esse tipo de coisa lá, que são as emendas secretas, e ele vai distribuindo, né, que a parte... Acho que a gente perdeu aqui o sinal, né? Acho que caiu aqui, ele também tem um outro compromisso, viu, gente? Mas assim, já de antemão aí, acho que caiu mesmo, viu, Ana? Mas já agradecer o Rogério. Caiu a transmissão. O Rogério que ficou até altas horas aí ontem, né? Lá na Câmara, e estava ali, ó, lutando, guerreando. E como ele falou, ainda existe todo um trâmite, né? Acho que isso é importante a gente colocar, não é simplesmente que já está valendo. Não tem nada valendo ainda. É um PL, é um projeto de lei, ou seja, isso vai para o Senado, né? O Alcolumbre já se manifestou, porque ele faz parte do acordo, deve colocar isso em votação até o fim do ano,
né? Mas daí tem a sanção do presidente Lula, que com certeza não vai sancionar, né? E tem ainda a batalha jurídica. Só para falar o que a gente vai enfrentar no Senado, gente, que vai ser algo... Não vai ser tão grave como é na Câmara, porque a Câmara realmente, assim, o Hugo Mota perdeu qualquer controle sobre os radicais da Câmara. Mas olha isso aqui, ó. Publicação agora de manhã, tá? Vocês verem, ó. Sérgio Moro. Sempre fui favorável à anistia aos manifestantes do 8 de janeiro. Erros nos processos, falta de individualização das condutas, excesso nas penas, 14 anos de prisão para uma mulher que escreveu com batom uma frase de protesto em uma estátua. Porém, não havendo maioria política para a anistia, votarei a favor do projeto da Câmara que reduz as penas. É o que se pode hoje até viabilizar. Então, é assim, surpreendendo um total de 0 pessoas, né? O patinho que saiu escorraçado do Ministério da Justiça do Bolsonaro, depois de negociar uma vaga no Supremo Tribunal Federal, né? Já está abanando o rabo, falando aqui, e nós vamos ajudar vocês de novo, viu?